Salve, salve, meu saudável! No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui a ideia de treino híbrido para iniciantes. Uma coisa que aconteceu muito na minha vida foi o quê? O treino, as modalidades esportivas. Mesmo ali quando eu era obeso, ali adolescente, e até cheguei a pesar 107 quilos, eu gostava muito de praticar atividade física. Por mais que eu era ali rechaçado muitas das vezes, sempre o último a ser escolhido nos times ali, eu gostava. Me esforçava muito para gostar, porque, justamente como eu falei, eu era sempre deixado de lado. Mas eu me permitia gostar daquilo. Com o tempo, praticando, emagrecendo e tudo mais, eu fui tomando mais gosto. Passei por várias modalidades. Futebol, futsal, vôlei, natação. Já fui até em algumas lutas, mas poucas vezes. Crossfit, musculação e corrida. Diante de todas essas modalidades e todas as minhas experiências, eu tenho aquilo bem definido que é a melhor junção de modalidades para ter o melhor resultado físico, mental e de saúde. Para mim funcionou melhor dessa maneira. E eu vou trazer aqui para vocês o como que eu fiz, o como que eu faço para ter aí um treino híbrido e como isso mudou a minha vida. E também trazer para vocês o que pode ser feito caso você queira iniciar nesse treino híbrido também. Saudável. Durante muito tempo na minha vida, eu fiz musculação. Fiz ali alguns 4 anos, de 2010 até 2014 mais ou menos. E depois disso eu iniciei no CrossFit. Eu fiquei no CrossFit por cerca de 8 anos, até 2022 mais ou menos. Eu fiz musculação nesse tempo em alguns momentos pontuais, principalmente em época de férias, que eu ia para minha cidade e tinha disponível ali a academia, fazer musculação ali de uma forma recorrente. Só que o meu foco maior era o CrossFit, fazer bastante CrossFit. O meu condicionamento físico era muito bom. Eu vou procurar aqui fotos para vocês verem o aspecto meu físico. Eu tinha uma dimensão muito maior, um aspecto físico muito maior. Eu cheguei a pesar mais ou menos 95, 97 quilos. Dá para ver que mesmo tendo um aspecto maior, ali há uma quantidade de gordura também maior. Não que isso me deixava feio ou algo do tipo, mas existia, e eu me recordo que eu sentia um pouco de incômodo, principalmente na linha ali da cintura, o local que é mais fácil da gente acumular gordura. Vocês podem ver aí que essa gordurinha na linha da cintura, normalmente ela vai ser a última gordura a sair no processo de emagrecimento e a primeira a ser acumulada quando a gente ganha algum peso a mais. Isso é biológico, faz parte da vida. Não tem como mudar isso, a não ser que você seja uma pessoa que não aceite isso e busque alguns mecanismos aí extraordinários para desvencilhar sobre algo que é natural. É muito mais fácil entender que é dessa maneira, é natural disso acontecer e que está tudo bem. A gente faz o manejo diante daquilo que a gente tem na mão, com o controle da alimentação e sem a necessidade de partir para aquilo que é extraordinário, como cirurgias e outras coisas. Dito isso, eu praticava ali o CrossFit e tinha um condicionamento físico muito bom. Uma coisa que eu fazia os treinamentos bem entregues, já treinei em diversos boxes, várias academias de CrossFit que chama boxe, em diversas cidades, e sempre me empenhei bem, sempre me empenhava muito, sempre entregando o melhor que eu tinha de mim. Aquela minha ideia que eu trago para vocês, go one more, sempre entregue mais do que as pessoas esperam. Você acostuma a sua mentalidade em sempre ultrapassar um determinado limite. Isso é tão mágico que o que acontece na nossa cabeça? Quando a gente avança um pouco ali e consegue alcançar, consegue fazer algo que demanda bastante esforço, que é bem árduo, a gente avança o nosso limiar de esforço. Agora, naquele momento, eu consegui fazer mais do que eu havia feito anteriormente em algum momento. E isso vai construindo um repertório comportamental. Cada vez que eu executo algo que avança o meu limiar de esforço um pouquinho, eu vou sempre alcançando mais
altos patamares, indo expandindo esse meu limiar de esforço, conseguindo cada vez mais avançar nesses meus níveis de esforço. E quando eu estou ali diante de uma situação na qual eu demando um certo esforço alto, automaticamente eu vou lá no meu passado e vejo, nossa, eu já fiz aquilo. Se eu já fiz aquilo naquela vez, eu vou conseguir fazer agora também. Eu vou conseguir entregar sempre mais do que eu prometi. E isso vai construindo o quê? Sempre expandindo o seu limiar de esforço. É muito bom você ter isso aí em mente. Go one more. Sempre entregue mais. Dessa maneira, eu estando ali com condicionamento físico bom, sempre procurando melhorar, treinar da melhor maneira possível, estudando, treinamento, enfim, dedicando aquilo ali em poder cada vez melhorar, eu acabei saindo do cross. Eu não queria mais fazer o cross e fui para a parte da musculação, justamente com foco ali na musculação de trazer um aspecto físico mais bonito. Eu queria ter o aspecto físico mais bonito, com menos gordura, com os músculos mais evidentes. Eu já tinha uma construção muscular muito boa, que havia ali, se eu comecei a treinar em 2010, isso foi em 2024, então 14 anos ali, não, 2022, perdão, 12 anos ali já treinando, de alguma forma, então tinha uma construção muscular muito boa. Quando eu emagreci, eu pesava 107 quilos, cheguei a pesar 70, e depois eu tive um ganho de peso ali, eu fui para 82, 83, até no máximo, foi 82, 83 mais ou menos. Tudo isso aí uma construção de massa muscular ao longo dos anos. E eu queria ter mais evidente essa massa muscular, ter um aspecto físico mais bonito, ainda mais devido ao trabalho que eu queria exercer como nutricionista. Justamente por isso, eu passei a me alimentar de uma forma mais correta, de ter tudo bem ali organizado, as refeições, as quantidades de macronutrientes, tudo isso muito bem esquematizado. Junto disso, eu consegui emagrecer, ter um aspecto físico muito bonito. Eu vou procurar fotos aqui para deixar para vocês da época e dessa transformação. Só que, para mim, só o físico nunca vai importar. Graças a Deus, eu sempre procurei ter um físico bonito, ter a alimentação como base, principalmente na questão da saúde, porque querendo ou não, o físico bonito, com alimentação saudável, é apenas um reflexo da sua saúde. Para mim, de pouco importa ter um físico bonito e uma saúde denegrada, uma saúde não tão interessante. Isso aí vocês podem entender da maneira que vocês quiserem, mas é justamente essa ideia de buscar saúde em primeiro lugar. Eu não vou denegrir o meu corpo em vista de um físico, em vista de qualquer outra coisa. Primeiro a saúde, vou me nutrir, vou fazer aquilo que é necessário dentro do natural, dentro da saúde, para ter como resultado o físico bonito. O físico bonito nada mais é do que uma consequência. Então, graças a Deus, eu sempre priorizei isso, desde o meu início. Nunca tive o foco de fazer o custo que custar para ter um físico bonito, sempre priorizando o que? A saúde. E como eu fui para a musculação e tinha um condicionamento físico muito bom, eu não queria perder esse condicionamento físico. Eu queria manter esse condicionamento físico, que para mim era invejável. Treinava ali e dificilmente cansava, fruto de vários anos ali de treinamento. Dessa maneira, como eu queria manter os meus níveis ali de condicionamento físicos bons e até mesmo melhorar, já que eu estava fazendo a musculação, eu tinha que procurar uma atividade física ali que fosse aeróbica, que tivesse essa intensidade para manter e melhorar o meu condicionamento cardiovascular, meu condicionamento cardiorrespiratório. Nisso eu encontrei a corrida. Em outubro de 2023 eu comecei a corrida, seguindo uma planilha simples ali que eu tenho até hoje, que eu já segui ela, que visava fazer os 5 km. Eu também, uma coisa que me afastou do cross foram as dores. Eu vivia com dores de quadril, de coluna. Havia dias, e isso era recorrente, de acordar ali, sair da cama e estar todo empenado. Eu não queria mais aquilo. Na emoção ali de fazer todos os exercícios, naquela competitividade muito interna, acaba que a gente executa o movimento mais perfeito que busque, sempre compensando para um lado ou outro. É muito peso, é muito rápido, é muito dinâmico, é muito explosivo. É praticamente certo que vai sentir dores.
Se você faz e não sente, parabéns, você é uma pessoa abençoada. Mas eu sentia isso, me afastou muito da modalidade. Então, ali em outubro de 2023, eu comecei com um treino de corrida. E fui fazendo, fui me dedicando. Comecei com um tênis mais simples que eu encontrei, o melhor custo-benefício que eu achei, mas especificamente para a corrida. E mantive isso. Fui fazendo as planilhas que eu tinha ali disponíveis, fiz de 5 km, eu começava trotando. Eu falei disso das dores porque eu comecei trotando, justamente para aquecer o meu corpo bem aquecido ali, para depois vir a correr. Mesmo sendo ali uma pessoa que era magra e tinha um condicionamento, todas as vezes que eu fazia o cross e tinha corrida, eu sentia dores também. Incrivelmente, depois que eu comecei a fazer essa planilha, que eu tenho até hoje guardada, eu não sentia dor alguma. Eu fazia o aquecimento ali bem feito e corria o que tinha ali na planilha. E fui mantendo isso ao longo dos meses. Consegui fazer os 5 km, depois passei para os 10 km, fiz os 10 km, a planilha de 10 km 2 vezes, e depois eu passei para de 21 km, que é a meia maratona, e desde então eu tenho feito ela. Já fiz umas 4 ou 5 vezes uma prova de 21 km, prova para mim, né? Que eu faço para me provar. Prova de rua de 21 km eu fiz 2. Uma em BH, que foi a Boníssima, e uma aqui. As 2 de 21. Mas eu já corri distâncias mais vezes de 21 km. Enfim, dito isso, eu mantive o quê? O meu condicionamento físico e o meu corpo está fisicamente na melhor forma possível que eu já tive na minha vida. Mesmo mais velho, mesmo na correria maior do meu dia a dia, eu nunca tive tanta correria no meu dia a dia como estou tendo hoje, mas tudo, claro, com ordem, tendo ali organização para as coisas funcionarem. E o ponto que eu quero trazer para vocês é esse: a junção de uma musculação bem feita, bem realizada, com a estrutura certa, com o descanso certo, com o treino das musculaturas corretas ali, feitas de forma correta, e o treino de corrida, essa junção trouxe para mim uma funcionalidade que eu nunca tive na vida. Um condicionamento impecável, um aspecto físico muito melhor. E isso quebra várias crenças que eu tive, que chegaram até mim, principalmente ali quando eu comecei a fazer musculação. Eu me recordo bem das pessoas falando: ah, não faz cardio não, que vai prejudicar o seu processo de hipertrofia. Ah, não faz não sei o que você vai emagrecer. Essa parte do cardio prejudicar a hipertrofia, ela só vai acontecer ali se a sua alimentação não tiver disponível aquilo que o seu corpo está precisando. Agora, se você faz os treinamentos aí de musculação, de corrida, e coloca aí corrida, pode colocar um outro treino, qualquer outro treino que você faça aí também, isso independentemente do treino. Se você está fazendo isso aí, você tem uma demanda energética. Se você suprir essa demanda energética de forma eficiente, aí com acompanhamento, fazendo isso sozinho, você não vai perder massa muscular. É muito mais provável que você ganhe. Você tendo alimentação que faça a base, que sustente esse seu treinamento, as coisas andam, você tem um resultado físico, tem um resultado de performance, e vai ser o melhor resultado que você pode ter na sua vida, quando você alinha o quê? Um treino de musculação com um treino ali de corrida, por exemplo. E aqui é o quê? Um treino resistido muscular, que você aplica força muscular, que você desenvolva a sua musculatura, com um treino que vai melhorar a aptidão sua cardiorrespiratória. Você pode variar aí de qual modalidade que você mais se adequa, não necessariamente é engessado que tem que ser musculação e que tem que ser corrida. Eu hoje faço musculação e faço a corrida. Já fiz natação no início do ano, mas não foi viável manter a natação. Veja o que está dentro da sua realidade, veja aquilo que você gosta. Se você tiver o quê? Um treino resistido muscular e um treino aí para melhorar a sua aptidão cardiorrespiratória, você vai ter um condicionamento físico muito melhor e um aspecto físico muito melhor, vai ser muito mais funcional. Lembrando que a sua alimentação tem que ser base, tem que entregar o que é necessário para sustentar isso. Quando você alinha os dois, os resultados são muito melhores. Por exemplo, uma coisa que eu tenho muito comigo nas corridas, por eu ter uma massa muscular boa, uma quantidade de massa muscular boa nas pernas, como que eu cheguei nisso? Com alimentação e treino e constância nisso tudo,
eu tenho uma massa muscular muito boa nas pernas. Nas corridas, principalmente naqueles momentos ali de descida, eu tenho o quê? Base ali para poder correr mais rápido. Uma das coisas primordiais que não aconteceu, uma das coisas primordiais que eu dou muita atenção e que não aconteceu comigo nas corridas foi a lesão. Eu vejo muitas pessoas se machucarem, tendo lesão durante a corrida, por N fatores. Pode ser por sono inadequado, por falta de alimentação. De toda forma, o que acontece, a musculatura não suporta, não aguenta aquilo ali, a articulação não suporta, não aguenta aquilo ali. Quando a gente tem uma estrutura por detrás que controla periodização de treino, que controla a alimentação, que faz o manejo de um sono de qualidade, uma hidratação, o uso de suplementos necessários para cada demanda energética, para cada demanda de modalidade esportiva, quando você tem tudo isso, e é muita coisa, eu admito que sim, você consegue fazer os treinos de uma forma eficiente, em alta performance, o mais importante, sem se quebrar, que é algo muito importante. Uma coisa que eu sempre procuro é ficar longe das lesões. As lesões, elas nos impedem de treinar e, de forma consequente, a alimentação pode desandar muito. Uma alimentação desandando, você vai consumir mais calorias do que estava consumindo. Você com lesão vai gastar menos energias do que estava consumindo. Você com lesão, a mentalidade começa a ficar mais perturbada, porque quem gosta de fazer atividade física ama aquilo ali, querendo ou não, vira um vício, vamos dizer assim. Aquele hábito ali está muito bem construído na nossa vida. E o corpo pede, a mente pede. E ficar sem fazer aquilo ali, muitas das vezes a cabeça fica mais cheia, mais cansada. A atividade física é um refúgio para se manter em ter um bem-estar melhor. Por isso que é muito importante não se lesionar. É importante fazer toda essa estrutura, mas não se lesionar. Caso você queira o auxílio meu e da minha equipe para que você tenha esse alto rendimento nas suas modalidades esportivas, para que tenha um processo de emagrecimento eficiente, tome gosto pela prática de exercícios físicos e tenha realmente sua vida transformada, aqui abaixo tem um link para você entrar em contato e saber sobre o meu time, o Go One More, que eu quero entregar para você tudo aquilo que é necessário para transformar a sua vida. Eu passei por isso e sei como que é transformador, como que é muito melhor poder correr sem camisa, se sentir com autoestima elevada, olhar-se no espelho, receber elogios, tudo isso é motivação, tudo isso importa. Mas o mais importante é aquilo que a gente é por dentro. Isso começa com a aquisição de conhecimento. Por isso esses vídeos que eu trago aqui é justamente trazendo os conhecimentos que eu tive ao longo da minha vida, das minhas experiências, para trazer uma parcelinha dela aqui para vocês. Por isso, os vídeos, sempre que você vê aqui, curta o vídeo, eu sei, se estiver te agregando alguma coisa, curta ele, compartilhe com as outras pessoas que você vê aí que também tem interesse nesse assunto, se inscreva no canal para me acompanhar aí com os vídeos que eu tenho semanalmente, são 2 às quartas e às sextas, meio-dia. Quem sabe eu consigo aumentar também o volume de vídeos. Tem as minhas cartas semanais, tem conteúdo no Instagram, tem grupo no WhatsApp, são várias formas também gratuitas que você pode acompanhar. E lembrando, para eu poder fazer tudo isso e mais, sempre entregando mais para você, eu tenho um time para fazer isso. Olha aqui na descrição o link para você entender como que funciona e poder fazer parte do meu time também. Agora, passando por passo a passo do que você deve fazer no treino híbrido para iniciante, o foco maior é o que? Na musculação. Tem que ter um treino de musculação para ter o que? Essa desenvoltura muscular, esse desenvolvimento muscular. E aqui eu vou tomar como base apenas a parte de treinamento. A parte de alimentação, você já sabe, tem que entregar para o nosso organismo aquilo que ele está demandando para construir esses músculos, para melhorar ali a perda de gordura e tudo mais. Essa parte aí você já sabe, tem vários vídeos aqui sobre isso. Vamos hoje direcionar sobre o treinamento para ter um melhor rendimento nesse treino híbrido para iniciantes. Você treinar aí 3 a 5 vezes por semana musculação, bem divididos, é o essencial. Faça uma divisão aí, dia após dia, A, B, C, D, E, A, B, C, A, B. Veja o que é melhor e que caiba dentro da sua rotina. É essencial fazer esse treinamento de pernas também, por mais que você vá correr, é bom fazer esse treinamento de pernas também.
quanto ao treinamento, para ver esse desenvolvimento muscular, lembre-se da tríade, que eu bato muito forte, eu falo muito isso nos vídeos quando eu gravo lá no Instagram, nos stories, me acompanhe por lá também. No treinamento, foque em 3 coisas, que é amplitude do movimento, a cadência do movimento e a carga ali naquele exercício. A amplitude, quando a gente vai para a musculação, a gente está ali para treinar a musculatura, a gente não está ali para treinar o ego. Então, foque no movimento para aquele músculo que você quer trabalhar. Muitas das vezes a gente vai treinar um peito, um voador, e começa a usar algumas musculaturas acessórias e acaba tirando o foco, ou seja, não desenvolve tanto quanto poderia o músculo do peito, porque você tira a carga que está sendo exercida ali nele. Muitas das vezes a amplitude não é a maior possível. Então foque em ter uma amplitude boa para conseguir alongar e encurtar a musculatura no máximo possível para aquela musculatura, é claro, né, para não ter nenhum tipo de lesão, mas o que? Alongue o máximo que é possível e encurta o máximo que seja possível. Fazendo isso, você exerce um trabalho muito bom naquela musculatura. E com o tempo que ele vai tendo que se readaptar para ficar mais forte, para o que? Aguentar as cargas que você vai o que? Aumentando. E nisso aí já é importante que na parte da carga você sempre dê um pouquinho a mais ali. De semana em semana, procure sempre ter alguma progressão de carga. E quanto à cadência, de nada adianta fazer um movimento muito rápido, tem que ter um tempo ali de força sendo aplicada naquela musculatura para gerar tensão suficiente para que ele desenvolva. Respeite isso, amplitude, cadência e carga. A musculatura sua vai desenvolver de uma forma muito superior. Muitas das pessoas estão ali já dentro da academia e não tem um foco na hora de treinar, não tem essa consciência na hora de treinar. Você aí, meu saudável, agora vai ter essa consciência, vai focar na amplitude. Lembre-se de treinar musculatura e não ego, na cadência e na progressão de carga, na carga, tem que ter a carga resistida. O seu corpo vai ser totalmente diferente daqui a um tempo. Na parte do treino de corrida, é interessante sim ter uma planilha, mas você pode se guiar aí de uma forma iniciante de se movimentar 2 ou 3 vezes por semana. O interessante é ter em cada dia uma uma forma de corrida melhor. Aos fins de semana, normalmente a gente tem maior tempo disponível para a nossa rotina ali. Então é interessante que aos fins de semana a gente tem um treino que é denominado longão, aquele que você faz uma quantidade ali de quilometragem acima da média sua. Cada um tem um seu longão. Você fazendo isso no longão, um outro treino durante a semana, você faz um treino mais dedicado a tiros, justamente o que? Para melhorar esse condicionamento seu cardiovascular, esse condicionamento seu cardiorrespiratório, de você suportar correr em maior velocidade durante um tempo a mais. Uma coisa que vocês devem respeitar é que cada pessoa tem os seus níveis aí de esforço. Você tem que se conhecer e ter essa aptidão de quanto que aquilo ali está gerando esforço para você. Uma pessoa muito acima do peso, não faz sentido ela querer sair correndo desesperado. Primeiro, que vai ser muito custoso para ela fazer esse movimento. E segundo, que é muito fácil de se lesionar, porque as articulações podem não suportar toda essa pressão. Não adianta querer acelerar o barco. Tem que ir com calma e respeitar o processo de emagrecimento. Eu mesmo, quando comecei a emagrecer, eu simplesmente caminhava bastante. Todo momento que eu tinha disponível ali fim de semana, eu estava caminhando. Depois que eu consegui emagrecer, que eu fui passar a correr. Na musculação é importante você treinar o seu corpo por completo. O bom da musculação é justamente isso, você consegue direcionar ali a musculatura do seu corpo que você vai exercer ali o trabalho. É importante que mesmo assim você direcione para alguns exercícios mais específicos que vão ser justamente para facilitar e evitar lesão naquela modalidade ali de condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, como é no meu caso a corrida. Justamente por isso que eu não abri mão dos treinos de musculação de pernas. Foquei de ter um treino de pernas ali bem feitos. Uma coisa que eu faço manejo é de, por exemplo,
distanciar o máximo possível os treinos de perna com os treinos de corrida. Eu já corri e treinei no mesmo dia. Não foi bom. Eu senti muito mais peso ali e não é interessante. É bom afastar. Vai muito da rotina se é cabível ou não, mas o ideal é que não fique ali juntos, justamente para dar descanso de um treino para o outro. Outra coisa que eu fazia muito era o que? Altas cargas nos treinos ali de musculação de pernas. Não que hoje esse peso é baixo, é alto ainda, só que não é tão alto quanto já foi e poderia ser, justamente para preservar mais as articulações. Uma vez que há tanto impacto ali na corrida, querendo ou não, há esse impacto, eu vi necessidade de diminuir também esse impacto ali muscular nos treinos de musculação. Antes, quando pegava uma carga muito elevada no agachamento livre, por exemplo, hoje eu prefiro fazer com mais consciência muscular, com menos carga, não que seja algo muito menor ali, mas com menos carga. E tá tudo bem não pegar aquela carga ali que eu pegava antes. Muitas das vezes a gente fica com soberba, falta humildade ali em diminuir as cargas, mas faz parte do processo. Correr com 80 e tantos quilos não é algo tão fácil assim quanto parece ser a hora que a gente vê correndo. É muito peso mesmo assim. Mesmo que o corpo ali tenha pouca gordura, aquilo ali também é peso. Claro que correr com a massa muscular ali da perna mais volumosa vai te proteger melhor. Vai proteger melhor suas articulações e tudo mais e fazer com que você tenha um rendimento muscular, um rendimento de treino superior. Mas são alguns cuidados que deve ter para não sobrecarregar joelho, articulações, a musculatura da perna. Tem que ter esse manejo aí de volume de treino, tanto de musculação quanto de corrida, para não ter esse sobressalto aí e acabar acontecendo algum tipo de lesão. É interessante que você faça alguns trabalhos de mobilidade, aquecimento antes da corrida, mas principalmente mobilidade. A gente tende a ficar muito encurtado devido ao nosso dia a dia, devido ao trabalho de musculação, e esse encurtamento ele atrapalha aquilo que eu falei com vocês da amplitude no treino de musculação e também durante a corrida. Uma musculatura encurtada é muito mais fácil acontecer algum tipo de lesão. É interessantíssimo que você faça essa parte de mobilidade. Há vários exercícios que podem ser feitos, inclusive dentro aqui, se você caso queira participar, né, fazer parte da minha equipe, a minha equipe fornece tudo isso aí de assessoria para podermos fazer esse manejo para você ter aí bem estruturado o quanto que você deve correr por cada semana, exercícios de musculação que você deve fazer, os treinos de mobilidade, tudo isso é abarcado dentro da consultoria que você pode ter o acesso de forma completa aí em suas mãos. Basta clicar aqui no link abaixo para entender como que funciona esse Go One More e você, cada dia que passar, ser uma pessoa melhor. E é tão importante essa parte de acompanhamento, sendo você fazendo através de uma consultoria aqui comigo ou fazendo por conta própria, justamente pela progressão. Quando a gente não mensura as coisas, a gente deixa ali tocado, a gente não tem motivação para fazer, a gente não percebe os resultados que estão sendo ali alcançados. Tudo fica muito à mercê do acaso. Quanto mais informações a gente tem, a gente consegue direcionar o nosso comportamento, a gente consegue tomar decisões melhores, a gente consegue perceber como que está sendo feita a evolução, a gente vê os benefícios acontecendo. Justamente porque está tendo um acompanhamento seu, sozinho ou com alguém, independentemente, o importante é ter o acompanhamento. Havendo o acompanhamento, você vai notando ali o que melhorou, o que é mais difícil, procura como que vai conseguir fazer melhor para ultrapassar isso que é mais difícil. Veja que é necessário ter esse acompanhamento, seja através aí de planilhas, de qualquer forma que você achar viável. Dentro da consultoria a gente tem nossas estratégias que facilitam demais que você tenha conosco aí esse acompanhamento e você vai vendo a evolução acontecendo. Isso é muito bom. Não só bom para você que vai ter uma transformação de vida, mas é muito satisfatório. A gente vê como que os nossos clientes, os nossos pacientes têm uma melhoria significativa de vida. Passam a ser e nos ver como amigos, não apenas como mentor ou cliente que seja,
ali como amigos que estão dividindo obstáculos, dividindo dificuldades que vamos tendo e vamos nos tornando cada vez mais pessoas melhores. E o último ponto aqui, sua nova vida de treino híbrido, se você passar aí a fazer esse treino híbrido para iniciantes, é você ficar sempre atento aos sinais. Você ter essa percepção, estar mais aberto de se compreender, de compreender seu corpo, de ver os sinais que estão sendo ali demonstrados. Se você está sentindo algum desconforto articular, algum desconforto na musculatura, tenha essa percepção. Não, se for uma percepção muito forte, não deixa a mercê do acaso, não se permita nesse caso aí ir além. É uma dor diferente, é uma sensação diferente. Você não precisa entregar tudo aí para se quebrar, porque volta naquilo que eu te falei, quando a gente se quebra, a gente vai se quebrando aos poucos, na parte da alimentação, na parte do treino, na parte da mentalidade. Então tenha bem isso da percepção de se, estou sentindo um incômodo aqui, outro ali, como que é esse incômodo, como que eu vou solucionar isso? A melhor forma de aliviar a tensão muscular é a musculação, é a massagem. Massagem é a melhor forma que tem. Pega um creme, pede o amor da sua vida aí, faz uma massagem aqui, faz aqui uma massagenzinha, passa o creme, vai fazendo a massagem, aquilo ali vai o quê? Tirando os nódulos, deixando a musculatura mais solta. Se você tiver um profissional aí competente para fazer liberação miofascial, faça a liberação. O importante é você ter essa percepção e caminhando, procurando aí soluções para amenizar isso aí, para voltar a correr de uma forma eficiente. Nunca se permitiu exagerar tanto a ponto de quebrar. Quando eu comecei, o bom dessas planilhas que eu tenho disponíveis até hoje mesmo, é que elas são ali em relação ao tempo, não à metragem. Eu não tinha que correr 400 km, depois 400 metros, e depois 300 metros, e isso e aquilo, não. É aquilo lá de 10 minutos faz isso, 5 minutos faz aquilo, 4 minutos faz aquilo. Então é muito mais prático e acessível de ser realizado por uma pessoa iniciante. Com o tempo eu tive acesso a um relógio que era da Apple e comprei um aplicativo. Caso você queira saber, eu vou procurar saber, eu acho que era MyDoors, não lembro muito bem. Me serviu muito bem esse aplicativo, valeu muito a pena. Com o tempo eu fiz essa aquisição do relógio da Garmin, que era um sonho de muitos anos, e desde então eu uso esse relógio. Eu comprei ele pelo Instagram, que eu achei por um site que chama Direct Sports. Posso deixar aqui também o contato deles. Foi muito bom, chegou muito rápido. Eu comprei em agosto de 2024, uso o relógio todos os dias. É bom de fazer métricas de sono, uma varredura do nosso organismo. É bem interessante esse tipo de relógio. Claro que não é algo barato, mas para quem pode, para quem gosta, é muito bom. E, inclusive na parte de treinamento ele consegue fazer, você consegue organizar o seu treino ali e colocar nele. Você pode simplesmente correr só com o relógio, não precisa de celular nem nada. Você consegue colocar ali o treino, põe ali no botão de iniciar e ele manda você fazer as coisas, tudo que você fez ali na organização do treino. Ele faz essa metragem de GPS, então os seus treinos começam a ter um rendimento melhor. Você consegue fazer tiros de 300, 400 metros, ele mede sua velocidade, seu pace, tudo metrificado. É muito bom. Você precisa disso para começar? Não, você não precisa disso para começar. É aquilo que eu sempre vou bater na tecla. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. No caminhar ali, no abrir das cortinas, quando as luzes vão intensificando mais e você vai adentrando naquela dimensão ali da modalidade, vai tomando mais gosto, você vai se identificando mais com aquela personalidade, você vai estar mais disposto a investir mais naquilo, não só financeiramente falando, como com o tempo também. Você vê os resultados, você se apega aos resultados, você quer melhorar os resultados. Comece com aquilo que você tem em mãos, aquilo que você tem disponível, aquilo que você tem facilidade, aquilo que está ao seu alcance. Procure o melhor que está ao seu alcance e com o tempo você vai evoluindo. Caso queira já passar, comprar um relógio e tudo mais, nada impede, mas não é essencial. Para concluir o vídeo de hoje do treino híbrido, para você aí que está querendo começar, que você começou
o treino híbrido para você o quê? Obter o melhor dos dois mundos, a força física, a brutalidade, vamos dizer assim, e o condicionamento cardiovascular, cardiorrespiratório, fazer as coisas e não se cansar. E além disso, quando você alinha os dois, é muito mais fácil emagrecer. É muito mais fácil conseguir um emagrecimento saudável, com tônus muscular, com a musculatura mais evidente, com a gordura diminuindo em percentual, deixando o seu organismo com um percentual de gordura mais baixo. Tudo isso você vai o quê? Tomando gosto, sua autoestima melhora, você se torna uma pessoa melhor, você vê que durante a atividade física você tem um bem-estar muito melhor. Isso te livra de muitas coisas que são ruins para a saúde, que são ruins para a sua cabeça, que te tornam uma pessoa pior. Esporte bem feito é algo mágico que transforma vidas. Então, para você fazer esse treino híbrido de iniciante, busca essa musculação bem estruturada, pode ser com periodização ou não, mas o que? Foque na amplitude, na cadência e na carga, faça a progressão de carga, tenha sempre esse controle do quanto que você está progredindo. E esse controle também deve vir do seu treinamento de corrida, correndo ali 2 ou 3 vezes por semana, como no fim de semana correndo um longão, durante a semana fazendo uma corrida mais explosiva, e esse outro dia, caso você faça, pode fazer um regenerativo, que é uma corrida mais devagar, simplesmente ali para dar volume de treino para o seu corpo ir acostumando a treinos de corrida. Pode fazer um treino contínuo, progressivo, correndo tantos quilômetros em tal velocidade, depois tantos quilômetros em outra velocidade. Você fazendo isso, seus resultados vão ser excelentes. Eu nunca tive um físico tão bom quanto eu tenho, igual eu tenho hoje, justamente por alinhar a musculação e a corrida e fazer o treino híbrido. No ano passado, eu tive um período ali que eu tive mais tempo disponível no meu domingo, e eu fazia, além da corrida no domingo, eu fazia a natação e o pedal. Eu gostei bastante, foi uma experiência muito boa. Infelizmente eu não consigo fazer isso hoje em dia, tem várias pessoas que fazem e é bem interessante também. O importante é que você faça algo, que você se movimente e faça parte desse movimento. Go on more, sempre entregue mais. E dentro da consultoria, independentemente se você faz musculação, corrida, natação, peteca, beach tênis, qualquer movimento que você faça, estamos preparados para guiar você na melhor forma de treinamento e na melhor forma da parte nutricional. Independente de qual modalidade que você esteja, a parte nutricional é muito importante para suprir toda a sua demanda energética, toda a sua demanda necessária para performar bem e conseguir ter uma saúde impecável. Então clique no botão abaixo aqui caso queira fazer parte dessa consultoria. E para você sair aqui de uma forma bem consciente, eu quero trazer algo que eu sempre tive essa visão, é de progresso. É sempre o quê? Fazendo essa progressão, de ver o quanto que eu estou entregando, de quanto que eu estou tendo de resultado, quando eu ia lá e fazia uma prova, como que aquilo ali eu me desafiei, como que eu fui lá e enfrentei os meus medos, as minhas ansiedades, tudo aquilo eu enfrentei, tive a coragem. Pode ser menor para muitas pessoas, mas cada um que está aí sabe os desafios que passa. E quando você vai lá e faz eles, ultrapassa eles, isso te dá uma sensação de bem-estar muito bom, isso cria um repertório comportamental, isso te deixa muito mais consciente de enfrentar as batalhas das outras áreas da sua vida. Isso te torna muito mais forte, justamente porque você está preocupado em entregar sempre o quê? 1% mais. Essa ideia do go on more, essa ideia de progresso. E nunca se compare a outra pessoa pelo simples fato de se comparar, de querer estar no lugar dela. Você pode até olhar o que o outro está fazendo, mas como forma de comparativo, de saber se você está fazendo algo adequado, se você pode melhorar, como que você pode melhorar. Eu sempre tive essa visão, de usar outra pessoa como comparativo do que eu posso melhorar, e nunca como embate, para saber se eu sou bom ou não. Porque a maior competição deve vir de dentro, deve vir de você. Por isso, toda vez que você fizer uma prova e se provar que é competente, apaixone-se pela sua capacidade de conquistar. Nunca se apaixone pela conquista em si, porque quando você se apaixona pela conquista, você cria ali um senso de soberba e falta de humildade muito grande. Quando você se apaixona pela sua capacidade de conquistar, é muito bom você estar sempre o quê? Conquistando as coisas, tendo essa capacidade de exercer, ir lá e fazer aquele treino,
Você não está só focado na prova, você está focado em cada treino que você faz e consegue pegar o seu tênis, calçá-lo, ir lá e executar. Essa magia, esse bem-estar que é gerado na gente quando a gente faz o que precisa ser feito, é que faz com que a gente permaneça nesse processo aí saudável, esse processo que tanto transforma vidas. Mantenha-se constante, vai ajustando semanalmente, vai se ajustando aí as coisas conforme for avançando a sua vida, que os resultados vão ser muito bons. Aproveite para curtir esse vídeo, sempre que entrar num vídeo meu, curta, compartilhe com outras pessoas que estão nessa área, que procuram essa melhoria, que querem mudança de vida, que estão buscando aí um treino híbrido de performar, alinhar musculação com um treino aeróbico. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito e assista esse vídeo que vai aparecer aqui ao lado. Deixe seu comentário sobre o que você achou dessa conversa aqui entre amigos. Se você gostaria de ter uma planilha de treino, de ter uma planilha de corrida, me diga o que passa aí nessa sua cabeça. Lembre-se daquilo, go on. E no mais, de nada.